Palavra de Deus. Abra sua Bíblia nesse instante, segundo livro dos Reis, capítulo de número 20, o verso de número 3, diz assim: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Olha aí que texto tão forte, né? Hoje eu quero falar sobre a fidelidade, a importância da fidelidade. Esta fidelidade que faz parte das virtudes do fruto do Espírito, descritos, né? Pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 22 em diante. Paulo fala sobre as virtudes do fruto do Espírito e uma delas é fé, mas não é essa fé de acreditar, mas é a fé de fidelidade, né? Paulo fala sobre a importância desta virtude do fruto do Espírito na vida daquele que quer seguir a Jesus. E a palavra original para fidelidade no grego bíblico é pistes, que pode ser traduzida por crer e tem o sentido de acreditar fielmente, ou seja, além de ter fé, também ser alguém confiável. A fidelidade é uma característica divina, não é humana, que só pode ser recebida como fruto do Espírito Santo na vida de um cristão, conforme eu falei sobre Gálatas. Neste texto que nós lemos, o rei Ezequias passou por muitas lutas em seu reinado, mas ele foi fiel a Deus e a tudo que devia fazer de forma correta. Por isso, quando ele adoeceu, você conhece essa passagem bíblica, quando o Senhor mandou o profeta ir até ele, dizendo que ele arrumasse a casa, porque ele iria morrer. Quando ele adoeceu, ele orou a Deus, pedindo que se lembrasse de sua fidelidade em tudo. Por ter um coração íntegro, ou seja, inteiro, ele apelou pela memória de Deus para que o Senhor se lembrasse que ele foi fiel, né? Que ele foi um homem fiel. E talvez você esteja me fazendo a seguinte pergunta: irmã Jaqueline, como é que eu posso ser fiel a Deus em tempos tão difíceis? E aí nós vamos refletir rapidamente sobre dois tipos de fidelidade e aprender através de dois exemplos bíblicos de que forma nós devemos e podemos ser fiéis a Deus. Primeiro nós vamos aprender que existem pessoas que querem para si ou querem oferecer a Deus ou ao próximo um tipo de fidelidade condicionada. Nós vamos ver esse exemplo lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. E talvez você esteja perguntando: irmã Jaqueline, que fidelidade é essa fidelidade condicionada? O que nós chamamos de fidelidade condicionada, na verdade, não é a verdadeira fidelidade. Embora ela procure muito se parecer com a fidelidade verdadeira. Isso acontece quando a pessoa coloca uma condição para ser fiel, como foi o caso de Ananias e Safira. E aí nós vamos ver aqui rapidamente algumas características dessa fidelidade condicionada. Por exemplo, olhar o que os outros fazem. Não vai dar tempo de a gente ler aqui os textos de Atos capítulo 4. Depois você leia aí na sua Bíblia a partir dos versículos 34. Mas quando a gente fala de olhar o que os outros fazem para uma fidelidade condicionada, você precisa prestar atenção de que os bons exemplos das pessoas devem servir para nos ensinar a sermos mais fiéis, a sermos fiéis. Mas a nossa motivação ao fazer algo deve ser diretamente para Deus e não para as pessoas. Ananias e Safira, eles não eram obrigados a entregar o dinheiro inteiro do terreno que eles venderam no templo. Mas o que eles não podiam era mentir contra Deus. Às vezes as pessoas dizem que, eu usei esse exemplo para dizer a você que às vezes deixamos de ser fiel a Deus ou alguém, ao nosso próximo, ao nosso patrão, ao marido, a quem quer que seja, sob o pretexto de que todo mundo faz, eu vou fazer também.
Hoje isso é muito natural. Fulano, cicrano, beltrano faz, né? Eu não vou fazer isso corretamente porque o pastor da minha igreja faz, porque os irmãos que congregam comigo faz, porque os meus vizinhos fazem, porque a pessoa da minha família faz. Observe que a sua fidelidade não está direcionada às pessoas. A sua fidelidade está direcionada a Deus. Aleluia. Segundo motivo para uma pessoa ter uma fidelidade condicionada são as motivações erradas. Quando a gente olha para Atos capítulo 5, o texto vai dizer: mas em acordo com a sua mulher, Ananias reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Preste atenção. A verdadeira fidelidade, ela não está no que as pessoas dizem, e sim no que a palavra de Deus diz. Ananias e Safira queriam ser destacados entre as pessoas e não ajudar realmente quem precisava. É por isso que eles desagradaram a Deus. Eles levaram a parte do valor que eles tinham vendido o terreno para dar uma de bonzinhos, né? Para aparentar que eles estavam fazendo uma boa ação. Mas o que nós precisamos saber é que não podemos ser fiéis por causa do que as pessoas vão dizer. Nós precisamos colocar o firme posicionamento de sermos fiéis por causa do que Deus diz, por causa do que Deus vê, por causa do que Deus sabe, por causa do que a palavra de Deus diz. Terceira motivação para nós termos uma fidelidade condicionada, qual é? Em busca de reconhecimento. Entenda que quem é fiel não precisa se mostrar ou receber reconhecimento das pessoas. Não. Este foi um erro que Ananias e Safira, eles condicionando a sua fidelidade ao fato de receberem o conhecimento da igreja. Eles levaram aquelas contribuições interessados em receber o reconhecimento da igreja. Como quem diz: olha, está aqui o irmão pagando voto, está aqui o irmão entregando o dinheiro do terreno que vendeu, abençoando a igreja. Em outras palavras, hoje nós poderíamos dizer assim. Mas entenda, tome cuidado com essa aparente fidelidade que é condicionada. Quando você faz alguma coisa para que o pastor veja, quando você faz alguma coisa para que alguém reconheça, cuidado. Não olhe o que as pessoas fazem ou dizem. Pense bem qual é a sua real motivação para ser fiel. Se está certa, não espere reconhecimento, pois Deus sabe quem você é. Não condicione a sua fidelidade ao que as pessoas pensam. Às vezes a pessoa diz assim: não, eu vou fazer isso aqui porque o pastor vai ver que eu estou fazendo certo. Eu vou ver isso aqui porque alguém da minha família vai ver que eu estou fazendo certo. Não. Antes de alguém ver, Deus já viu a intenção do seu coração. Ou tem gente que diz assim: não vou me privar disso não. Ninguém vai ver mesmo, ninguém vai reconhecer. Se eu fizer o certo, ninguém vai me elogiar, ninguém vai chamar meu nome. Eu não vou fazer não, porque a gente faz o certo e só aparece o nome da esposa do pastor. A gente faz o certo e só aparece o nome da minha chefe. A gente faz o certo e só aparece o nome de fulano. Cuidado! Quais são as motivações que estão levando você a ser fiel ou não diante de Deus? E para terminar, a fidelidade que é incondicional. Quando a gente vai lá para o livro de Esther, capítulo 4, Esther foi um exemplo de fidelidade incondicional. Embora ela tenha hesitado por um tempo, tenha ficado um pouco insegura em relação ao que devia ser feito, porque talvez ela ainda não estivesse entendendo o propósito de Deus na sua vida, mas assim que foi alertada, logo ela se posicionou sendo fiel incondicionalmente ao Senhor. Isso é lindo demais. E aí a gente pode destacar aqui algumas características de alguém que é fiel incondicionalmente. Presta atenção. Primeiro, ela sabe que Deus está vendo tudo. Estela foi avisada pelo seu primo Mordecai, ou Mardoqueu, como você queira, depende da tradução bíblica,
de que Deus estava vendo tudo que o povo passava na rua e o que ela vivia também no palácio. Entenda, seja fiel não pelo que os outros estão vendo ou pelo que você mesmo vê, mas pela fé, sabendo que Deus vê todas as coisas. Eu vou ser fiel não é por causa de que as pessoas estão seguindo os meus passos, as pessoas estão me vendo, não. Eu vou ser fiel a Deus incondicionalmente, independente das circunstâncias, porque eu sei que tem um Deus no céu que está vendo e está registrando tudo. Segundo, eu preciso ser fiel incondicionalmente, ou é característica de quem é fiel incondicionalmente, é a pessoa que reconhece o propósito de Deus, né? Esté escolheu ser fiel quando ela entendeu que Deus tinha um propósito para a sua vida. Ela percebeu que se tornou a rainha para ser usada por Deus para defender o seu povo. Quando vivemos pela fé no propósito de Deus para as nossas vidas, aprendemos a ser fiel incondicionalmente. Não pense no que fizeram ou no que disseram de você. Foque somente no propósito do Senhor para a sua vida. Não, às vezes as pessoas dizem assim: eu saí da igreja porque o irmão fulano de tal me maltratou. Eu saí da igreja porque os irmãos não me ajudaram. Porque eu vou sair da igreja porque fulano e ciclano não me compreende. Ei, foque no propósito de Deus para a sua vida. Pare de olhar para o que as pessoas pensam ou dizem de você. Você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Então, se você sabe, olhe somente para Ele, foque somente nele e siga em direção ao alvo. Aleluia! E para terminar, depender tão somente de Deus. A pessoa que é fiel incondicionalmente, ela sabe que ela depende de Deus. No momento em que Esther viu a sua impotência diante da situação, logo ela se colocou na dependência do Senhor, proclamou um jejum coletivo, buscou um milagre, e por isso ela chamou o povo para orar e jejuar, e ela aceitou plenamente a vontade do Senhor para a sua vida, não se importando se ela pereceria, porque ela confiava no poder de Deus. A fidelidade de Deus conosco, estou falando de Deus para nós. A fidelidade de Deus para nós é incondicional. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. Não importa as circunstâncias, nem o que as pessoas fazem ou dizem, nós devemos ter o firme posicionamento de sermos fiéis ao Senhor. Quem é fiel incondicionalmente não se preocupa nem mesmo com o resultado do que ele faz para Deus, não. Apenas serve ao Senhor como um servo fiel e prudente, sabendo que este é o seu dever. Ser fiel incondicionalmente. Seja fiel em qualquer circunstância. Eu termino essa palavra dizendo o seguinte. Salmo 119:30 diz assim: escolhi o caminho, escolhi. Olha o que o salmista disse. Salmo 119:30. Escolhi o caminho da fidelidade. Por quê? E decidi-me pelos teus juízos. A fidelidade é algo muito pessoal. É uma decisão que precisamos tomar. É a de sermos fiéis incondicionalmente. Só você sabe se realmente é fiel. Além disso, a fidelidade se mostra nas pequenas coisas. A Bíblia diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Por isso, a fidelidade envolve todas as áreas da nossa vida, tanto no nosso relacionamento com o próximo, como com Deus e consigo mesmo.